Passada, nós terminamos, né? O pastor Silas terminou a mensagem baseada na oração do Pai Nosso, falando sobre tentação. E aí eu senti o desejo de falar no PG sobre esse tema, né? Nosso PG de jovens lá. Eu faço parte do PG de jovens, tá, gente? Fazer o quê, né? Faço parte. Não sou, mas faço parte. E um tema muito importante, tentação. E aí eu pedi para o pastor, me passa o material do senhor para eu estudar mais um pouquinho aqui sobre tentação. Aí ele falou assim, passo e aproveita e vamos aprofundar mais sobre o tema na quarta-feira. Então ali ele me fisgou, né? Me fisgou ali para nós aprofundarmos um pouco mais a respeito desse tema. Então nós falamos um pouquinho ali no PG ontem e tive a contribuição dos jovens que estiveram lá, porque ali também é uma conversa, é uma troca e eles também são bênção e compartilham também. E vamos falar um pouco mais sobre esse tema, né? Aprendemos quarta-feira passada o quanto é importante orarmos pedindo para Deus para não cairmos em tentação, né? É a oração de quem é humilde, de quem reconhece que precisa do cuidado, da provisão e do poder de Deus na vida para poder vencer a tentação. Mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nesse tema da tentação. Eu gostaria, vou pedir para o Léo. Eu agora estou com o controle aqui, gente. Vamos ver o que vai acontecer, Léo. Ali, muito bom. Você pode vencer a tentação. Não sei se vocês perceberam a sincronia, vocês que pegaram a revista do PG, mas assim que a gente terminou de falar sobre tentação na quarta-feira, a revista dos PGs veio com 3 devocionais sobre tentação, domingo, segunda e terça, com esse tema aí, ó, você pode vencer a tentação. Vamos repetir, todos juntos? Você pode vencer a tentação. Agora você vai falar para você vai dizer assim, ó, eu posso vencer a tentação. Vamos juntos? Eu posso vencer a tentação. E podemos, em nome de Jesus, nós podemos vencer a tentação. Vamos abrir, só para a gente começar, o primeiro capítulo do livro de Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do verso 12. Tiago capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13. Sou eu que passo, né? Estou aprendendo, tá, Léo? Não fica rindo de mim, não. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra é poderosa, viva e eficaz, e a nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos fale, Senhor, profundamente ao nosso coração, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa comunicar nessa noite e encontrar os nossos corações dispostos a receber a Tua palavra, para que a Tua palavra nos transforme nessa noite. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. É interessante a gente começar a definir tentação a partir desse texto, porque se você percebeu, o verso 12 fala sobre provação, o verso 13 fala sobre tentação. E essa palavra, no grego, é a mesma para provação e para tentação. A mesma palavra. Isso é muito interessante.
Essa palavra, ela quer dizer testar, provar ou convidar à prática do mal. Então, é preciso fazer essa diferenciação, porque, apesar de ser a mesma palavra no grego, a provação e a tentação são completamente diferentes. São completamente diferentes na sua essência e no seu objetivo, né? Eu achei muito interessante algo que o pastor Silas falou na quarta-feira, sobre como a gente recebe a provação e como a gente recebe a tentação. Porque a tentação, na nossa vida, ela vem com um pacote que é muito agradável. Ela vem como algo que visa satisfazer os nossos desejos. Então é algo que nos agrada, mas que no fim, né, termina em morte. Nos leva ao pecado e o pecado nos leva à morte. Então nós nos agradamos, muitas das vezes, da tentação, que é para o nosso mal. E pelo contrário, a provação normalmente é algo que a gente não quer viver. É algo que a gente não quer para a nossa vida. Nós não queremos passar por provação. A provação dói. A provação é difícil. A provação incomoda. Mas o final dela, o objetivo dela é para o nosso bem. Enquanto a provação visa produzir no nosso caráter, produzir perseverança, produzir paciência, produzir fé, a tentação, ela tem como fim a nossa morte. Então a gente precisa ser bem claro quanto às diferenças entre a provação e a tentação. A provação, ela vem de Deus, permissão de Deus na nossa vida, para produzir algo em nós. Então, sempre que a gente passar por uma provação, nós precisamos nos perguntar por quê? Não. Nós devemos perguntar o que Deus quer produzir através dessa provação. Agora, a tentação é bem diferente. Nós vamos começar a falar sobre a tentação. E eu vou passar agora para um outro texto. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 12. Aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12. O texto diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Paulo aqui, nesse trecho da carta aos Coríntios, ele está tratando com a igreja de Corinto a respeito da soberba. Aquele povo de Corinto era um povo soberbo. Era um povo que achava que estava acima do bem e do mal. Era um povo que tinha como lema: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. E Paulo está alertando, muito obrigado, meu diácono. E Paulo está alertando aquela igreja sobre esse perigo da soberba, dando como exemplo o povo de Israel no deserto. Então Paulo começa o capítulo 10 dizendo assim: olha só, o povo de Israel caminhava com Deus, era guardado por Deus, protegido por Deus, alimentado por Deus, tinha uma coluna de nuvem durante o dia, tinha uma coluna de fogo durante a noite. Eles eram alimentados com maná que caía do céu. Eles tinham a presença do Senhor com eles. E ainda assim, eles caíram por causa da cobiça. Eles caíram por causa da soberba. E aí Paulo vai enumerar o que fez com que eles caíssem: idolatria, perversidade, murmuração, rebeldia. E aí, no verso 12, esse verso que a gente leu, Paulo vai dizer: quem pensa, quem cuida estar, quem julga estar firme, cuide para não cair. Quem julga estar firme, cuide para não cair.
E por que ele fala isso? Porque nós temos alguém que é conhecido na Bíblia como tentador. Alguém que não se cansa de buscar ocasião para nos tentar. E alguém que se aproveita exatamente dos nossos desejos. Então a fonte para a tentação são os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa carne, aquilo que a nossa carne quer. Satanás, ele é chamado de tentador e acusador. Ele nos tenta a todo momento, de todas as formas, de acordo com os seus desejos. E quando ele consegue, quando ele tem êxito e quando nós caímos em tentação, ele deixa de ser apenas o seu tentador e passa a ser o seu acusador. Então, no momento em que eu caio em tentação, ele tem do que me acusar. E nós não podemos dar lugar para que Satanás nos acuse. Agora, o seu objetivo, o objetivo claro de Satanás, é nos fazer sentir indignos e desqualificados diante de Deus. O objetivo dele é exatamente esse. E ele usa os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, para conseguir êxito quanto a isso. E ele tenta nos enganar, dizendo que você, quando cai, você não está mais qualificado a estar na presença de Deus. E aí, falando sobre o perigo da soberba no verso 12, que acabamos de ler, e lembrando da oração do Pai Nosso, que é a oração feita por quem é humilde, né? E é interessante que Paulo fala sobre soberba aqui no capítulo 10 de Corinto. Existe uma grande diferença entre o humilde e o soberbo. Porque enquanto o humilde reconhece a sua condição e ora para Deus, não me deixe cair em tentação, o soberbo, ele não reconhece. O soberbo, ele justifica. Quem é humilde, reconhece que não está imune à tentação. Sofrer tentação, vamos sofrer. Satanás não se cansa de nos tentar. Ele não se cansa, ele não para, ele não tira férias, ele não tira folga. E por isso, nós precisamos a cada dia reconhecer humildemente o quanto precisamos e dependemos do Senhor para vencer a tentação. Mas o soberbo não é assim. O soberbo, ele justifica. E quando a gente fala sobre justificar a queda, quando a gente fala de colocar a culpa no outro, responsabilizar o outro a respeito da queda, a gente lembra de Adão e Eva, né? A gente lembra automaticamente de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, no verso 6, a gente vai ver ali a fonte da tentação de Eva. A fonte da tentação de Eva. Gênesis capítulo 3, verso 6. O texto vai dizer que ela olha aquela árvore e aquela árvore é agradável. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então aqui está a fonte, o motivo de Eva ter caído, a sua cobiça, o seu desejo por aquela árvore, o seu desejo por aquele fruto, o seu desejo de ter sagacidade, de ter conhecimento do bem e do mal. Essa era a fonte. Esse foi o motivo que fez com que Eva caísse. Mas quando ela é questionada por Deus, o que ela vai dizer? Verso 12, primeiro o homem, né? No verso 12, o homem respondeu a Deus quando perguntado: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi.
E o verso 13 vai dizer: então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. Vocês percebem aqui como eles estão transferindo a culpa? Enquanto Adão fala assim, ó, foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi só a mulher, foi a mulher que o Senhor mesmo me deu. Eva chega para Deus e fala assim, foi a serpente. Você percebe que o único que não arrumou desculpa foi a serpente? O único que não arrumou desculpa ali, que não tentou fugir, que não tentou argumentar, foi a serpente. Vocês acreditam que ele se saiu melhor do que Adão e Eva naquele momento? Mas a gente faz muito isso. A gente tenta justificar responsabilizando ao outro. Ah, Senhor, eu caí, mas foi por causa dessa situação. Eu caí, mas foi porque fizeram isso comigo. Eu caí por causa disso, por causa disso, por causa disso. E a gente não assume a autorresponsabilidade. E se você não assume a autorresponsabilidade no que diz respeito à tentação, você está no lugar que Satanás gostaria que você estivesse. Porque se você é alguém que transfere culpa, você está exatamente no lugar onde ele quer que você esteja. O humilde, ele reconhece. O humilde, ele faz como Davi, Senhor, pequei contra ti. Pequei contra ti somente, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu me arrependo. O humilde, ele reconhece, se prostra, se arrepende e levanta novamente. Mas o soberbo, o arrogante, ele sempre vai arrumar uma justificativa. Então, cuidado com o perigo da soberba. Cuidado com o perigo de você achar que você está num patamar em que você não precisa se preocupar muito com isso. Ah, eu já venci uma tentação aí uma vez, há uns 10 anos atrás, e agora eu estou bem, não preciso mais vigiar nada. Muito cuidado. Quem cuida está de pé, quem julga está de pé. Tome cuidado para que não caia, porque o nosso inimigo, Satanás, ele não se cansa de buscar ocasiões para nos tentar. Próximo ponto. Ponto número 2. Isso, aí. Voltando. O perigo do vitimismo. Esse é um outro perigo em relação à tentação. É você ficar se vitimizando. É você achar que você é a única pessoa na face da terra que passa por tentação, que passa por esse tipo de coisa. É você ficar olhando para Deus e dizendo assim, como que Deus não tem pena de mim? Por que Ele está permitindo que isso aconteça comigo? Olha aí, está todo mundo bem, está todo mundo vivendo bem, só eu que passo por essas situações. E o texto, no verso 13 de 1 Coríntios capítulo 10, vai dizer, só para lembrar vocês, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Ou seja, a tentação é algo comum a todos. Talvez você tenha uma situação na sua vida onde você é mais vulnerável do que eu. Eu olho para você e falo assim, caramba, como que você tem problema com isso, com essa situação? Eu não tenho problema nenhum, dificuldade nenhuma com isso. E você tem perigo de cair em tentação por causa disso. Mas eu, por outro lado, tenho as minhas vulnerabilidades também. Mas o que a gente precisa entender é que todos nós passamos por elas. Todos nós passamos por ocasiões em que podemos ser tentados por algum motivo. Então, se vitimizar também é um outro problema na sua vida, se você está tentando vencer a tentação. Você não pode ficar vitimizando. Aquele sentimento de coitadismo, sabe? É o mesmo sentimento de coitadismo de Caim, por exemplo. E eu gosto muito da história de Caim, porque se tem um texto que Deus assim detalha, é um tutorial sobre como vencer a tentação, é Gênesis capítulo 4, verso 7. Vocês vão entender logo, logo. Gênesis capítulo 4, vamos começar do 6. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim, Deus pergunta para Caim, por que você está tão furioso? Por que você está tão furioso? E Caim estava furioso porque Deus aceitou a oferta de Abel
e não aceitou a oferta dele. Ele ficou furioso porque ele se achou coitado na situação. Deus só aceitou a oferta do meu irmão, não aceitou a minha oferta. E aí ele começa a se vitimizar e por conta disso ele fica furioso e começa a desejar, a cobiçar a morte do irmão. Então, a fonte da tentação de Caim está aí, no seu desejo pelo sangue do próprio irmão, na sua fúria contra o seu próprio irmão. Continuando no verso 6. O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? E olha o que Deus diz para Caim vencer a tentação. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se você não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Nessa versão aqui, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, e aí ele vai falar a respeito de como vencer a tentação. Se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. E a ideia aqui do pecado estar à porta é como se fosse um caçador à espera da presa, buscando destruir aquela presa. É essa a ideia da tentação. Olha só, você está passando por essa situação. Dentro do seu coração, você está desejando mal para o seu irmão. Essa é uma tentação que você ainda pode vencer. Se você não vencer, o pecado está à porta para te destruir. Mas cabe a você dominar. Cabe a você. Então, da mesma maneira que a fonte da tentação são os meus desejos, a forma como eu venço o pecado, como eu venço a tentação, é buscando me dominar. E louvado e engrandecido seja o nosso Deus por causa disso. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós tem como uma de suas manifestações o quê? O domínio próprio. O Espírito Santo tem como uma das manifestações em nossa vida o domínio próprio. Ele nos ensina a nos dominar. Ele nos dá a ferramenta para nos dominar. Você, irmão, você, irmã, você tem o Espírito Santo em você, que te capacita a ter um domínio próprio, a dominar os seus sentimentos, a dominar os seus desejos, a dominar as suas paixões, porque eu e você não podemos ser escravos dos nossos desejos, escravos das nossas paixões. Amém, igreja? Nós não podemos ser escravos, ser dominados. Nós precisamos dominar. A tentação vem como um facilitador para que a gente satisfaça os nossos desejos. Vou repetir. A tentação, ela vem para nós como um facilitador para que a gente realize os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vontades. É por isso que nos atrai. É por isso que é desejável. É por isso que tem prazer envolvido. Porque faz parte daquilo que a nossa carne deseja. Mas nós não fomos chamados por Deus em Cristo para continuarmos sendo escravos dos nossos desejos. Para continuar tendo que saciar os nossos desejos, as nossas vontades, como a gente fazia antes de conhecermos a Cristo. Então Deus está falando para Caim, cabe a você dominar. Cabe a você dominar isso. E no próximo versículo, você vai pensar assim, né? Você está lendo a primeira vez, caramba, depois de um recado desse, depois de uma orientação dessa, Caim vai se acertar, né? No próximo versículo ele chama o irmão. Abel, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. E ali ele executa o irmão dele. Depois de receber essa palavra do Senhor, Caim executa o próprio irmão. E lá no verso 13, ainda no capítulo 4 de Gênesis, sabe o que ele vai ter a coragem de dizer para Deus? Meu castigo é pesado demais. Eu não posso aguentar o meu castigo.
Olha o vitimismo de Caim. Olha o coitadismo de Caim. Ao invés de reconhecer, ao invés de ouvir a voz do Senhor, ao invés de mudar, de tomar a decisão de dominar os seus próprios sentimentos, Caim escolhe o lado do vitimismo. Você não pode ser soberbo em relação à tentação, achar que você nunca vai cair, que você não precisa de Deus. Você não pode cair no vitimismo, achar que você é apenas um coitado e que ninguém mais na face da terra está passando por isso, só você, e que você não merecia passar por esse tipo de situação. Não tente lutar contra a tentação com soberba e com esse sentimento de vitimismo. Seguindo, saiba que Deus é fiel. A certeza da fidelidade de Deus vai fazer com que você vença a tentação. Porque durante a tentação, Deus está perto de você. Deus é por você. Olha o que diz o verso 13 de 1 Coríntios 10. Deus é fiel. Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Ele não permitirá que você passe por tentações que sejam maiores do que você possa suportar. Então Deus está falando para você, você está passando por tentação, você vai continuar passando por tentação, mas não fique achando que é impossível vencer essa tentação. Tem gente que fala assim, Jesus mesmo já falou, né? A nossa carne é fraca. Ele mesmo sabe disso. A nossa carne é fraca, não tem jeito, eu vou ter que cair. Olha, é impossível dizer não para isso. É impossível dizer não, eu não consigo, sabe? É mais forte do que eu. Eu já estou acostumado, já estou habituado a fazer, a praticar, a ter essa tendência, então eu não consigo. Não pense nisso, servo do Senhor, serva do Senhor. Porque Deus fala nesse texto que Ele não vai permitir na tua vida uma tentação maior do que você possa suportar. E daí desse texto você extrai que tudo está no controle dEle. Tudo está debaixo do domínio do Senhor, inclusive a permissão para que você seja tentado. O objetivo de Deus, ao permitir a tentação na nossa vida, sabe qual é? É tornar você forte onde você ainda é fraco. O objetivo da permissão da tentação na sua vida, o objetivo de Deus é te tornar forte onde você ainda é fraco. Então olhe, encare a tentação na sua vida como uma oportunidade de você se tornar alguém mais forte no Senhor. Como uma oportunidade de você olhar, encarar a tentação e dizer, eu escolho não cair em tentação. Eu busco a presença do meu Deus para que Ele me fortaleça e eu vença a tentação na minha vida. Diga para a sua tentação, você não é mais forte do que eu possa suportar. Em Deus eu posso vencer você. Em Deus eu posso vencer você. Diga isso para a sua tentação. Às vezes a gente se apresenta diante da tentação como se a gente fosse um gafanhoto perto da tentação, como se fosse algo gigantesco, muito além das nossas forças, das nossas condições. E isso não é verdade. Isso é uma mentira do inferno contra você. Você pode vencer a tentação. E a tentação nunca vai ser maior do que você pode suportar. Deus fala isso para você, fala isso para mim. Então você pode sim suportar a tentação. Você pode sim suportar a tentação. Olha, por exemplo, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3. Faziam parte de uma cultura pagã, idólatra. O rei adorava vários deuses e mandava que o seu povo adorasse esses deuses também. Um dia esse rei mandou construir uma estátua de ouro e ordenou, decretou que todos deveriam se ajoelhar diante dessa estátua. Todos deveriam adorar os deuses desse rei. Sadraque, Mesaque e Abednego podiam pensar assim, né? Eles podiam justificar. A gente está aqui na cultura deles, né? Fica chato se a gente não
não respeitar a cultura deles. Né, a gente está aqui, né, trabalhando para o rei, né, a gente tem que agradar ele. Então, né, Deus sabe, né, que a gente tem que fazer algo, né, para a gente ganhar a confiança dele. Eles poderiam justificar dessa maneira, mas olha o que eles dizem. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles são questionados. Por que vocês não adoram os nossos deuses? Por que vocês não se dobram à estátua de ouro? Olha a resposta deles. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Jamais, fique sabendo, o nosso Deus pode ou não nos livrar da fornalha, a gente não sabe, depende da vontade dele, mas ainda que ele não nos salve, nós não vamos servir aos seus deuses, não vamos nos dobrar diante da estátua. Essa deve ser a postura diante da tentação, meu irmão, minha irmã, essa deve ser a nossa postura. Eu decido não me dobrar à tentação. Em Deus, o meu Deus é muito maior do que qualquer tentação. Ele me garante que Ele me dá forças para suportar qualquer tentação que vier. A gente precisa parar de olhar para a tentação como se fosse algo impossível de se resistir, porque não é. E ainda que você tenha resistido, ainda que você venha resistir, você precisa continuar vigilante. Você precisa continuar vigilante. Como a gente disse no começo, Satanás não dá folga. Ele não dá passe livre para ninguém em relação à tentação. Ele, inclusive, tentou o próprio Jesus. Ele tentou o próprio Jesus. E eu gosto do fim do texto sobre tentação de Lucas. Lá em Lucas 4,13, quando Satanás está indo embora, e como que Jesus venceu a tentação? Respondendo com a palavra de Deus, respondendo com Deuteronômio para Satanás. A gente precisa olhar para a palavra de Deus como arma contra a tentação. É isso que Jesus nos ensina nesse texto. Porque Jesus responde a Satanás, todas as ofertas de Satanás com a palavra, com textos de Deuteronômio. E eu aprendo com isso que a palavra de Deus, ela é arma contra a tentação também. Mas o texto de Lucas capítulo 4, verso 13, vai dizer assim, Lucas 4,13, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou-o até que surgisse outra oportunidade. O texto vai dizer que naquele momento ali, Satanás deixou Jesus, até que surgisse uma outra oportunidade. Então, se você pensa estar de pé, se você venceu uma tentação na sua vida, glória a Deus por isso, você venceu. Mas Satanás está à espera de uma outra oportunidade. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando ocasião para nos tragar, buscando oportunidades. Por aqui eu não consigo mais. Ele venceu essa batalha, mas a guerra não acabou não, eu vou tentar por aqui agora. Por aqui ele venceu também, agora eu vou tentar por lá. Ele não vai deixar, ele não vai dar passe livre para você. O fato de você ter vencido uma batalha não quer dizer que você não tenha que ficar vigilante no que diz respeito à tentação. Caminhando para o final. Quarto ponto. A certeza do escape. E essa palavra escape vai ficar guardada no seu coração. Essa palavra escape vai ficar guardada no seu coração. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ainda no final do verso 13. Quando forem tentados,
Ele mostrará um escape para que consigam resistir. Quando forem tentados, Ele mostrará um escape para que consigam resistir. Então Deus fala duas coisas para nós vencermos a tentação. Elas nunca serão maiores do que você possa suportar. E quando você estiver passando pela tentação, quando vocês forem tentados, eu mostrarei um escape para vocês. E essa palavra escape no grego também pode ser traduzida como aterrissar. Quando eu li isso, na mesma hora eu me imaginei num avião. Imagina você aí agora um piloto de avião. Você é um piloto de avião. E você está passando por uma área de turbulência. Quem já pegou turbulência lá no céu? Levanta a mão aí. Pesado, né, pastor? Ali que você separa os homens dos meninos ali, naquela hora ali. Difícil. Imagina você como um piloto de avião. Você não é só um passageiro. Você é um piloto. Você tem a responsabilidade de pilotar o avião, tem a responsabilidade de todo mundo que está junto com você no avião. E você está passando por uma turbulência, quando de repente a torre de controle faz contato com você e diz assim para você: tem uma pista para você aterrissar. Tem um escape. Tem um lugar para você sair dessa zona de turbulência que você está entrando, que você está vivendo. Vem para cá. Aqui tem um lugar para você aterrissar. Aqui tem um lugar seguro para você aterrissar. É isso que quer dizer a palavra escape. Deus apontará um escape para você. Deus mostrará que existe um escape para a sua tentação. Existe uma forma de escapar da tentação. Existe uma forma de sair da turbulência e encontrar um lugar para você pousar, para você aterrissar, para você ficar em paz, ficar seguro. Existe um lugar. E esse lugar é na presença do Senhor, meu irmão. Esse lugar é na presença do Senhor, minha irmã. Esse lugar é na sua busca, é na sua perseverança, é na sua humildade, na sua submissão de reconhecer o quanto que você precisa de Deus para que você possa vencer as suas tentações, o quanto que você precisa ser fortalecido, direcionado, capacitado pelo Espírito Santo do Senhor para vencer as suas tentações. Não tente sozinho. Quantas vezes nós já tentamos sozinho? Quantas vezes nós já caímos em tentação, nos arrependemos e dizemos assim: agora vai, agora eu sei como é que eu vou fazer. E não busca Deus, não busca orientação, não ora, não busca a palavra, não faz mais nada, e você cai de novo. Porque se você tentar do seu jeito, continuar tentando do seu jeito, você vai fracassar. Então busque o escape. Gálatas 5, 24 a 25. Gálatas 5, 24 a 25 diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Sigam a direção do Espírito. O Espírito Santo está apontando para você o escape. Mas você não está sensível à voz do Espírito Santo. Você está olhando para a sua tentação. Ela está te seduzindo, te arrastando, como um peixe quando cai na isca. Ela está te seduzindo, você está olhando, você está desejando e você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo te direcionando. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as suas paixões, não são movidos mais por seus próprios desejos, mas são guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. E para finalizar, eu peguei da revista, e aí eu confesso que é uma cola, peguei da devocional de ontem, 5 atitudes para você vencer a tentação. 5 atitudes para vencer a tentação. E com essas 5 atitudes, a gente termina. Primeira atitude: pense nas suas escolhas e nas consequências delas. Você está propenso a cair em tentação?
Você está pronto para dizer sim à tentação? Pense. Pense na sua decisão, mas não pense só na decisão. Pense na consequência que o seu sim pode gerar. Pensa na consequência que a queda na tentação pode gerar na tua vida, pode causar na tua vida. E fique sabendo que você pode cair na tentação e arrastar muita gente, tá? Você marido, você esposa, você pode cair em tentação e carregar sua família inteira com você. Muito cuidado com as consequências, não só na sua vida, mas na vida de quem te cerca também, quando você pensar em dizer sim à tentação. Então pense nas suas escolhas e nas consequências dela. Acredite que é possível resistir à tentação. Acredite que é possível resistir à tentação. Você acabou de ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não existe tentação na sua vida que Deus permita que você não seja capaz de suportar. Então acredite que você pode sim resistir à tentação. Você só não pode ser soberbo, você só não pode se vitimizar, mas você tem que ser humilde, porque o humilde reconhece, enquanto o soberbo justifica. Terceiro, lembre-se do dia em que você cedeu à tentação. Isso aqui eu achei sensacional. Lembre-se do dia que você caiu. Está pensando em ceder à tentação? Lembra daquela outra vez que você caiu. Quais foram os desdobramentos? Como você se sentiu? Como ficou o seu relacionamento com Deus? O que isso causou na sua vida, na vida da sua família, na vida de terceiros, de quem estava perto de você? Lembre-se do dia em que você cedeu à tentação, e eu tenho certeza que quando você lembrar como foi, você não vai pensar em cair em tentação novamente. Você vai resistir à tentação. Quarto lugar, não se coloque em situações que te levem a cair em tentação. Não se coloque em situações que te levem a cair em tentação. Às vezes a gente pensa que está forte demais e fica ali andando na beira do abismo. Não, estou bem. Estou aqui, na beira do abismo, mas estou bem. Vou ficar andando por aqui, Não vou cair não, pode ficar tranquilo. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não se coloque em situações, evite hábitos, evite costumes, evite lugares, evite tudo aquilo que te atrai, que serve de engodo, de isca, para que você ceda e caia na tentação. Evite. Está sozinho naquele horário com o celular na mão. Você não aprendeu ainda. Quantas vezes você já caiu nessa situação? Aí você vai ficar de novo naquele lugar, naquela hora, com o celular na mão. Não se coloque em situações que te levem a cair em tentação. Seja prudente, seja humilde. Reconheça, não, aqui eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso olhar para isso. Eu não posso falar com essa pessoa. Eu não posso, eu tenho que evitar. Eu tenho que evitar situações. Eu tenho que evitar. Reconheça isso. E não se coloque em situações. E por último, celebre cada vitória. Celebre. Cada vez que você vence a tentação é para você celebrar. É para você glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado. Mas não esqueça, dê sempre o crédito a Deus. Dê o crédito a Deus, porque é por Ele. É nele que você vai vencer. É firmado nele que você vai vencer. É guiado por Ele que você vai vencer. Não é com sua força. Celebre. Celebre cada vitória, glorificando ao Deus que é fiel. Ao Deus que é fiel, que está contigo. Ao Deus que já te viu cair várias vezes em tentação, mas está ali, com misericórdia, com graça diante de você, para te levantar novamente. Toda vez que você se arrepender, toda vez que você confessar. Um Deus que é perdoador. Não caia no engano do inferno, porque ele fica acusando, Quando a gente cai em tentação, você vai ter coragem de falar com Deus, depois do que você fez? Eu te seduzi, você caiu, você vai voltar?
Você vai ter coragem de ir no culto? Você vai ter coragem? Como você pode? Tu está orando? Como que você tem coragem? Você acha que Deus está olhando para você agora, está ouvindo a tua oração depois do que você fez? Essas são as mentiras do inferno. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Essas são as mentiras que você não pode aceitar na tua vida, em nome de Jesus. Para finalizar, o último texto, Hebreus 2:18. Eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Hebreus capítulo 2, verso 18. Vamos ler juntos? Hebreus 2:18. Considerando... Forte, igreja. Ele é capaz de te socorrer. Ele é capaz de te socorrer. Outro texto de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não saiba o que a gente está sentindo, mas um que passou por todas as tentações. Não foi por algumas, mas por todas. O texto diz, Jesus passou por todas, porém sem pecado. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que é a tentação. Ele sabe, Ele conhece. E como sumo sacerdote, como nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador, Ele está pronto a te socorrer. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Amém, igreja? Eu só vou pedir para se levantar aqueles que sofrem tentação na vida. Só quem sofre tentação fica de pé. Só quem sofre tentação fica de pé. Que bom que você reconhece. Já é um caminho, né? Já é um passo. Agora que você reconhece que você sofre tentação, que você passa por tentação, você vai fechar os seus olhos e eu vou dar 30 segundos para você falar diante do Senhor. Senhor, esse tem sido o meu ponto vulnerável. Esse tem sido o lugar em que eu tenho sido atacado. Eu tenho sido atacado nas tentações aqui. Nesse ponto. Senhor, me ajuda. Você vai dizer isso para Deus. Você vai olhar para qual é o ponto vulnerável da sua vida hoje. O ponto em que você, muitas das vezes, vem a cair em tentação. E agora você quer definitivamente resistir e vencer a essa tentação, em nome de Jesus. Mas você precisa ser sincero, ser honesto, dizer para Deus, é aqui, Senhor. É aqui que eu me sinto vulnerável. Cuida de mim, Senhor, me trata. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer essa oração diante do Senhor. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui quebrantados diante do Senhor, humilhados, submissos diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa vulnerabilidade em relação ao pecado. Reconhecendo diante do Senhor o ponto de carência, Senhor, da nossa vida, em que muitas das vezes somos atacados pelo nosso inimigo, Senhor. Pai, mas em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor nos fortaleça, Senhor, para que o Senhor nos capacite, Senhor, para que nós possamos em Ti, Senhor, firmados e fortalecidos em Ti, resistir à tentação, Senhor, não dar lugar à tentação na nossa vida, Senhor. Pai, se num passado nós não tínhamos forças para resistir, porque estávamos tentando fazer do nosso jeito, nessa noite, Senhor, nós queremos definitivamente nos submeter a Ti, Senhor, e, Senhor, nos deixar guiar pelo Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo nos guie e nos mostre o escape, Senhor, e nos mostre o lugar onde nós possamos fugir da turbulência da tentação, para que nós possamos descansar seguros em Ti, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, no Salmo 119, 11, guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a usar a Tua palavra como arma de ataque contra a tentação, Senhor, na nossa vida, Senhor. Como arma, Senhor, contra a tentação na nossa vida. Pai, que possamos dar lugar à Tua palavra, Senhor, na nossa vida, para que a Tua palavra penetre o nosso ser, nos fortaleça, Senhor, para que tenhamos uma vida de oração, Senhor, que nos fortaleça a resistir à tentação. Pai, em nome de Jesus, nós não fomos feitos, Senhor, para sermos escravos das nossas paixões, escravos dos nossos desejos. Pelo contrário, nós já crucificamos os nossos desejos, as nossas paixões junto contigo, Senhor. E esse não é mais o nosso lugar. O Senhor nos chama para a liberdade. O Senhor não nos chama para um tempo de escravidão, Senhor. Por isso, ó Pai, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos das armadilhas da tentação, Senhor, na nossa vida. Nos torne fortes, Senhor. E ainda que o inimigo tente novamente, Senhor, que nós possamos estar firmados em Ti, com a nossa armadura, Senhor, preparada, vestida, Senhor, em nós, para que possamos resistir firme nessa guerra, ó Pai. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça, essa é a nossa oração, a oração humilde, Senhor, pedindo, Senhor, clamando, não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos, Senhor, da influência do mal. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, dê um abraço em quem está do seu lado. Deus nos abençoe, vamos em paz. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e que nós possamos praticá-la em nome de Jesus. Até domingo, em nome de Jesus.